Meus amados irmãos, meus amigos, companheiros da doutrina espírita, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de caridade cristã que nos abriga, que nos acolhe e nos envolve nessas emanações tão salutares e que possamos, no correr deste trecho de noite, final de dia, sermos abençoados por Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, para que possamos, antes de agradar, podermos servir. Eu costumo dizer, quando faço palestra por primeira vez numa casa, que o objetivo principal de nós nos deslocarmos os 150 quilômetros da nossa residência até o local da palestra, que nos move, de fato, não é o objetivo de trazer algum ensinamento, algum esclarecimento doutrinário, mas é fundamentalmente a possibilidade de rever amigos, de encontrar pessoas e de confraternizar. Seja este um momento de confraternização dos nossos espíritos e que possamos estar nesta noite juntos, envolvidos de mãos dadas, tendo Jesus ao centro, ministrando suas lições aos nossos corações. A expressão de há muitas moradas na casa de meu pai vem do Evangelho de João, um evangelho especial, porque entre os 4 evangelhos sinóticos, o de João é o evangelho dito espiritual, aquele que traz as lições da leitura espiritual. Nós sabemos que podemos ler as escrituras evangélicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, de 4 formas, são 4 níveis. O primeiro nível é a leitura literal, é o que está escrito. E quando se lê a Bíblia, só o que está escrito, as palavras escritas, nós vamos topar logo adiante, depois de ler determinado versículo, determinada passagem, uma outra passagem que diz exatamente o contrário daquela, do ponto de vista literal. Então, a leitura tem que ser feita observando o texto e observando o contexto, além de que precisamos avançar nos outros patamares. O segundo patamar, que é a leitura simbólica, a leitura dos símbolos, porque a linguagem do Evangelho, que foi do Evangelho cristão, judaico-cristão, é uma linguagem extremamente simbólica, porque é eivada de simbolismos, de mitos, de histórias e das próprias vivências do povo judeu. Nós, querendo ou não, gostem alguns ou não, somos todos judeus, do ponto de vista da nossa origem, na nossa origem religiosa, na nossa origem das religiões que são derivadas da religião semítica, da religião judaica. O terceiro nível é essa leitura espiritual, na qual João já entra direto. Ele quase não nos permite fazer os 2 primeiros patamares, dos símbolos e da literalidade. Ele vai direto ao espiritual. E o quarto, que os judeus costumam chamar 4º nível, que é o chamado nível rabínico, ou também divino, que seria o que Deus quis de fato dizer com aquela lição. Essa compreensão é uma compreensão um pouco mais complexa, torna-se às vezes até difícil essa leitura, digamos assim, divina, porque nos falta ainda as condições espirituais necessárias para essa compreensão. Mas, quando João nos traz essa ideia de moradas,
é essa que Jesus, na sua posição de judeu, de sábio, de profeta, como ele era considerado, ele traz ensinamentos extremamente profundos. E nós vamos ver que a leitura espírita do Evangelho é uma leitura que aprofunda soberanamente toda a leitura evangélica. Já havia dito Emmanuel que se Jesus é a porta de entrada para a libertação, a porta da verdade, o Kardec é a chave que serve para abrir essa porta. É isso que nós vamos tentar mostrar aqui no correr da nossa conversa. Se nós quisermos fazer uma introdução baseada na doutrina espírita, nós devíamos nos reportar inicialmente à criação do universo. E Allan Kardec teve a oportunidade de nos premiar com a pergunta 38 do Livro dos Espíritos, quando ele, muito judiciosamente, pergunta o seguinte: como criou Deus o universo? E aí os espíritos vão responder a ele, dizendo que, conforme estava lá no Gênesis, havia uma explicação extremamente poética. Então, os espíritos, num determinado momento da resposta, dizem assim: Deus criou o universo por uma ação da sua vontade. E a ação da vontade é fundamental para todos os fatos da nossa vida. Nós precisamos dessa potência da alma, que é a vontade. E Deus começa nos dando já uma lição, criando o universo através de um ato de vontade. E mais adiante, os espíritos, ainda respondendo essa pergunta, vão dizer que, para me servir, diz o espírito, para me servir de uma expressão poética, conforme está lá no Gênesis, né? No Gênesis está escrito claramente, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. É uma expressão poética de força, de coragem e de ensinamento do uso da vontade. Então, nós temos aí uma lição, que é a lição do uso da vontade e a lição da coragem, porque Jesus vai repetir isso quando ele vai dizer adiante, nesse mesmo texto aí, em que ele vai dizer: crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Né? Quer dizer, a fé. Né? Acreditem no que eu estou dizendo. Jesus vai dizer num outro momento, não nessa passagem, num outro momento, ele vai dizer que só vai falar daquilo que viu, daquilo que vivenciou, daquilo que sabe. Só testemunhamos aquilo que sabemos, né? Só damos testemunho daquilo que conhecemos. Então, tudo que eu ouvi de meu Pai é o que vos transmito. Em todo o tempo ele vai dar essa ideia, quer dizer, de que só desceu do céu quem para lá subiu. Ou seja, quem nunca foi lá não pode saber como é. Pode até, pela força do pensamento, ter uma ideia aproximada, mas só vai conhecer essa condição quem esteve lá, como ele, que foi chamado de filho unigênito. E muita gente não compreende. Mas unigênito, unigênito é o único. É o único, porque é o único que venceu o mundo. É o único que superou as coisas da matéria aqui, enquanto aqui na Terra, para o nosso planeta. Quer dizer, então ele é unigênito nesse sentido. Ele não é o único criado, mas é o único vencedor do mal, vencedor da sombra, vencedor das iniquidades, o que superou as coisas do mundo. Por isso ele diz, eu venci o mundo, e vai ser chamado de filho do homem. Quer dizer, que é uma outra expressão, uma expressão judaica, que também afirma, também repete a ideia do vencedor, daquele que conseguiu superar as suas dificuldades. Muito bem. Deixa eu tomar um pouquinho de água para poder dar sequência. Você serve para mim? Obrigado. É um privilégio ter um artista servindo a gente, não é? É uma coisa fantástica. Só aqui mesmo,
Quem não serve para servir, não serve para viver. Muito bem. Então, nós vamos dar sequência dizendo o seguinte: a ciência nos dá uma explicação da criação do universo, um pouquinho, científica, naturalmente, que é a ciência, né? E a teoria que é aceita neste momento, quer dizer, na atualidade, pode amanhã mudar, porque a ciência também está sempre em evolução, está sempre se movimentando. A teoria aceita nesse momento é a teoria do Big Bang, que é uma teoria fantástica, muito interessante, mas que já começa a ser questionada. Começa a ser questionada. Talvez não na sua essência, mas na forma como ela aconteceu, porque, na realidade, hoje os cientistas estão falando numa teoria chamada teoria do pêndulo, ou seja, a partícula que explodiu, né, que deu origem a todas as coisas que apareceram no universo, essas partículas, elas partiram de uma partícula única, que concentrava uma grande energia. Mas os cientistas estão fazendo estudos agora, no momento atual, dizendo o seguinte, que provavelmente essa partícula ela é resultado da contração de um outro universo que existia antes, tão expandido quanto esse que está se expandindo agora, porque nós sabemos que esse universo gerado pelo Big Bang, que alguns falam em 12 bilhões de anos, outros estão falando em 15, alguns já falam até em 20 bilhões de anos de expansão, pequenas diferenças de bilhões de anos, né? Porque já não consegue-se mais, porque vão se estudar estrelas que têm mais idade do que o universo. Aí, bom, então não pode ser. Como é que a filha vai ser mais velha que a mãe? Não é possível. Então, descobre-se uma estrela que tem 18 bilhões de anos. Então, o universo não pode ter 12. Terá que ter pelo menos 18, ou daí para mais. Levando em consideração que leva um tempo muito grande para chegar a isso, quer dizer, tem que se cada vez aumentar mais. E eu tenho quase que certeza que daqui a pouco vão falar em 25, em 30 bilhões. E o universo está se expandindo, cada vez aumentando mais seu espaço. As estrelas estão, as galáxias estão se afastando umas das outras. Cada vez o espaço é maior entre elas. E isso é com uma velocidade espantosa, porque tudo no universo é muito grande. Então, a gente tem uma ideia, a Terra gira a 110 mil quilômetros por hora. Ela caminha fazendo o seu periplo, são 110 mil quilômetros por hora. Quer dizer, é uma coisa assim, quase inadmissível. Quer dizer, 30 mil quilômetros por minuto. São medidas extremamente grandes. Então, nós temos essa compreensão, e a ideia hoje do pêndulo, que seria um universo que se expande, depois se contrai, depois torna a se expandir, depois torna a se contrair, e tudo, porque quase tudo na natureza é pendular. Quase tudo, dia e noite, não é? Claro e escuro, a reencarnação, a gente nasce, desencarna, torna a nascer, tudo é pendular. Tudo em a natureza morre uma forma para nascer outra. Então, até uma história muito interessante, que o nosso irmão Divaldo Pereira Franco estava dando uma palestra e fez referência a que o universo iria, dentro de algum tempo, ia esfriar o Sol e o universo ia desaparecer. E a nossa vida na Terra ia desaparecer também, porque, naturalmente, não havendo o Sol para iluminar e para aquecer, não há vida. A vida na Terra depende do Sol. E aí apareceu, no final da palestra, uma irmã procurou por ele e falou assim: mas, meu irmão, é verdade isso? A Terra vai desaparecer? Quando será isso?
E você, minha filha, a previsão naquele tempo era de 11 bilhões de anos. Ele falou, daqui a uns 11 bilhões de anos. Aí a moça botou a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, o que será de mim que ainda nem me casei? Então, vejam só que a visão que temos da vida, desse tempo. Contam também que quando, nos anos 60, quando Yuri Gagarin fez a primeira saída da gravitação da Terra, diz que ele sendo russo, né? Sendo oriundo da União Soviética, que pregava o ateísmo, ele encontrou Deus e falou assim, mas o Senhor existe mesmo? Mas que coisa fantástica! Ah, Senhor, queria saber, agora já sei que tu existes, embora lá embaixo digam que você não existe, mas agora estou vendo com meus olhos. Eu queria saber, Senhor, para ti, quanto é um milênio? E Deus virou-se para ele e disse, meu filho, para mim um milênio é igual a um segundo. O tempo não existe, eu não tenho presente, passado nem futuro. Todo o tempo para mim é presente. Assim, que coisa fantástica. E eu pensava o seguinte, nós na Rússia temos verdadeira fixação pelo dinheiro americano, pelo dólar. E eu queria saber se tu poderias, Senhor, com a tua bondade, me dar aí uns 2 ou 3 milhões de dólares. E aí Deus disse assim, pois não, meu filho, darei, te darei. Espera uns 10 minutos. Né? Então, a visão de Deus é uma visão complexa para nós, difícil de ser compreendida, e ainda precisamos ter humildade. E a falta de humildade é que impede que haja a aliança da ciência com a religião. Porque a religião continua dogmática, agarrada aos dogmas, fazendo a leitura literal da Bíblia e querendo impor aqueles absurdos que lá estão contidos literalmente falando, não rabinicamente falando, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista literal. Há coisas que não têm qualquer sentido. Imaginem Abraão casado com Raquel, e ela não podia ter, com Esther, ela não podia ter filhos, e ela vai aconselhar ele a coabitar com a escrava Agar e ter um filho. E nasce Ismael. E aí, logo depois ela engravida, não é? De Isaac. E aí ela diz assim, não, agora já vou ter o meu filho. Então leva essa escrava para o deserto e o seu filho e mata-os, ou deixa-os lá para que as feras os devorem. E eles fazem isso com a ordem de Deus. Imagina se isso pode ser coisa de Deus. E está escrito na Bíblia isso. É uma coisa absolutamente absurda. Mas, então, não podemos fazer leituras literais. Então, nós vamos compreender que, do ponto de vista científico, a nossa grandeza, porque nós nos sentimos muito grandes, o ser humano ainda está numa fase infantil, ou, digamos, para não dizer infantil, juvenil, né? Estamos na adolescência da evolução. Precisamos avançar muito, precisamos amadurecer muito. Muitos de nós ainda pensamos na Terra aquela coisa estática, aquela plataforma apoiada nos ombros de Hércules, e se a gente caminhasse sempre no mesmo sentido, cairia em um buraco profundo que ninguém saberia onde que ia dar, né? E a gente não sabia onde é que os pés de Hércules estavam apoiados, porque ninguém explicava isso. E isso era ensinado, normalmente as pessoas aceitavam. Durante muitos milênios, nós aceitamos a Terra como centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. A Terra era o centro de tudo. Isso é um pensamento mágico, conforme a psicologia já ensinou há muito tempo atrás. Então, essa é a nossa visão. Há até uma questão da disciplina, que é um dom de Deus, a disciplina, a busca da correção das coisas, dos rumos,
conforme Chico Xavier contava que as 3 virtudes que foram pedidas por Emmanuel a ele era disciplina, disciplina e disciplina, né? Nós não temos disciplina. Nós não temos a disciplina do estudo, a disciplina da análise, a disciplina da prece, a disciplina dos cuidados que devemos ter com o nosso conhecimento para podermos avaliarmos na devida medida aquilo que realmente sabemos e aquilo que ainda precisamos buscar saber. Quanto à história sobre a disciplina, de que 2 meninos eram muito indisciplinados, terríveis meninos. Eram 2 meninos daqueles que se dizem capetados. E a mãe, desesperada com a educação deles, ficou feliz quando apareceu na pequena cidade onde morava um padre alemão que era conhecido como grande disciplinador. E aí ela foi ao padre e disse assim: padre, pelo amor de Deus, chame meus filhos e ajude-os a terem disciplina, a serem corretos, mas os seus filhos conhecem Deus. Assim, meu padre, eu venho sempre falando, mas eles não prestam nem atenção em nada disso, só querem fazer traquinagens, coisas erradas, brincarem, nada de sério. E o padre chamou os 2 meninos, um mais velho e um mais jovem. Pegou o mais jovem, chamou e levou para a sacristia, lá no fundo da igreja, e enquanto o outro ficava junto da saída, da porta. E aí sentou o menino numa cadeira, aquele homem grande, alemão, com a voz tronitoante, apontou o dedo para o menino e disse assim: menino, me diga, menino, aonde está Deus? E o menino tomou aquele susto, ficou calado e assim: menino, estou fazendo uma pergunta a você, me responda, onde está Deus, menino? E o menino ficou cada vez mais assustado, não respondia. Menino, vou perguntar pela última vez, onde está Deus? O menino, recebendo essa pergunta, não sabendo o que dizer, levantou-se rápido e saiu voado, correndo, passou pelo irmão, foi para casa e escondeu-se dentro do guarda-roupa, onde ele sempre se escondia quando fazia alguma traquinagem. O irmão, vendo ele passar correndo, saiu atrás dele, lá foi atrás do irmão. Foi lá ao local onde ele se escondia, abriu o armário e falou assim: o que foi que aconteceu? Você saiu correndo lá do padre, o que foi que aconteceu? E assim: cara, dessa vez nós estamos encrencados mesmo, porque sequestraram Deus e o padre acha que fomos nós. Então, essa é a nossa visão de Deus. Nós ainda estamos nessa fase e precisamos avançar. Para termos uma ideia da nossa pequenez, da nossa minúscula proporção em tamanho, nós vamos considerar essa imagem que está aí, que fosse a nossa galáxia. Suponhamos que fosse a nossa galáxia, a Via Láctea. E suponhamos que, como as grandes cidades, né, nas grandes cidades você tem o centro da cidade, que geralmente é o lugar mais iluminado, mais arrumado, mais bonito, não é? E tem as periferias, onde é mais escuro, onde tem menos luminosidade, onde tem menos benfeitorias. Então, a galáxia também é assim. Ela tem um ponto central, o centro da galáxia, que poderia, se a gente considerasse, comparando a galáxia com uma grande cidade, nós temos o centro onde está a grande iluminação. A maior iluminação está lá no centro, lá naquela parte central. E o nosso sistema solar ocupa aqui bem a periferia. É como se fosse uma zona bem suburbana, né? Estamos lá em Madureira, né? Aqui do Rio, né? Comparando assim um bairro suburbano, Madureira, Ricardo de Albuquerque, um lugar desse assim, bem simples, bem assim. Nós estamos ali, nós somos uma coisa bem pequena. E se nós tivéssemos que atravessar a nossa galáxia do ponto onde está a Terra, que seria mais ou menos aqui, desse ponto até a outra extremidade, nós iríamos muito rápido, se fôssemos a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. E alcançaríamos a outra extremidade depois de passarmos pelo centro e chegarmos lá na extremidade com 100 mil anos luz só. Agora, nós temos
iguais à nossa galáxia, que é das mais modestas, cerca de 200 bilhões de galáxias iguais ou maiores que a nossa. E nós ainda achávamos que nós éramos o centro do universo. Quer dizer, isso é para a gente poder, para começar. Então vamos seguir. A explicação científica, então, é essa. Mas a gente pode também fazer um passeio rápido sobre a explicação simbólica, que é muito interessante, da mitologia grega. Hesíodo, um escritor, poeta épico, que escreveu as teogonias, que são as poesias épicas da criação do mundo, ele vai nos mostrar que, na realidade, a Terra nasceu de uma relação de amor. Olha que coisa bonita, bem poética. Uma relação de amor entre Urano e Gaia. Urano, o céu, e Gaia, a terra. Né? Dessa relação de amor, numa paixão muito acendrada, não é? Nasceram vários filhos. Mas acontece que Urano vivia o tempo inteiro acoplado em Gaia, não desgrudava dela, e ela não conseguia dar à luz aos filhos, de tal forma que alguns dos filhos que conseguiram sair do seu seio, ela pede que ajudassem-na a se livrar daquele contato estreito e contínuo dela com Urano. E então, um dos seus filhos, que é uma espécie de líder dos seus irmãos, que se chama Cronos, o tempo. O tempo era o líder de tudo, ele comandava. E apenas tinha sido antecedido por um outro irmão dele, que era um titã como ele, que se chamava Caos, que é o primeiro de todos. Por isso se diz que no princípio o universo, a Terra e o universo, era uma verdadeira desordem, que era o caos. Isso que a gente fala hoje, caos é caos mesmo. Naquele tempo era esse titã que comandava. E Cronos, que ele passa a liderar, resolve, incumbido pela mãe, de afastar Urano dela. Então ele arma uma cilada para Urano. Isso é teogonia, é a mitologia grega que conta. Arma uma cilada. Quando ele vem lá do alto para coabitar com Gaia, eles se aproveitam a sua distração e castram o Urano, né? Cortam-lhe os órgãos sexuais e aproveitam-se da substância fecundante do esperma e atiram no mar. Daí se dizer que a espuma do mar é resultado do esperma de Urano, que teve o órgão sexual cortado pelo próprio filho. E aí, então, essa também é uma representação simbólica do que está lá na Bíblia, quando Deus separa o céu da terra, a separação do céu da terra. E aí eles conseguem se separar. Mas acontece que Urano, ele vai casa-se com Reia, que era uma irmã sua, e vai ter vários filhos. Tem, na realidade, inicialmente 6 filhos. Mas havia um oráculo que dizia que se ele não tivesse cuidado, ele seria destronado por um dos seus filhos. Então, cada filho que nascia, ele devorava o filho, engolia o filho. Então, engoliu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No 6º filho, Reia, pressurosa de salvar o filho da deglutição do marido, pegou, sempre as mães, né, defendendo os filhos, pegou o filho, mandou para a ilha de Creta e deu uma pedra envolvida em panos para que Cronos deglutisse. Ele come a pedra achando que estava comendo o filho. Então, esse filho cresce, retorna, e quando retorna, cumpre o oráculo, destrona a ele e se torna, então, o primeiro deus do Monte Olimpo, chamava-se Zeus, né? Que é uma palavra que, se tirar a primeira letra e trocar por D, vira Deus, né? Então, Zeus, o deus do Olimpo,
que começa então a reinar sobre todos os outros deuses, com magnanimidade, com bondade, a tal ponto que os outros deuses o tinham como verdadeiro pai. Aí admiravam-no, tratavam-no bem e respeitavam como o principal deus do Olimpo. Essa é uma explicação simbólica, poética, mas que traz no seu bojo muito simbolismo importante para a compreensão das coisas que os homens ainda têm que vencer, ainda têm que passar. Quer dizer, essa explicação, uma explicação da teogonia grega, que vai nos remeter à compreensão das nossas sombras, das nossas dificuldades, da necessidade que temos de estudar, de aprender, de crescer, de evoluir. E vai nos levar a compreender que as moradas que estão, conforme estão lá no Evangelho, como Kardec coloca muito claramente, os mundos habitados, os diversos mundos, a classificação dos mundos, de mundos inferiores até mundos felizes e divinos, passando por mundos de provas e expiações, mundo de regeneração e mundos transitórios, vai nos dar uma ideia superficial do que seja realmente essas moradas, porque as moradas das quais Jesus se refere estão consubstanciadas nas condições da nossa própria existência, nosso próprio corpo físico, que é uma morada que nos é dada, como Paulo de Tarso vai nos afirmar, que o corpo é o templo do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, que somos todos nós, porque quando fala Espírito Santo, todo mundo pensa que é alguma pomba, alguma coisa assim, né, fora da realidade. E o Espírito Santo somos nós. Todos nós somos santos. Mas por que somos santos e vivemos nessa coisa tão difícil, nos rastejando aqui na Terra? Por que isso? Porque ainda não deixamos brilhar a nossa luz, como Jesus recomenda. Deixai brilhar a vossa luz. E por que não brilha a luz? Porque não nos esforçamos, não usamos a vontade, não usamos a liberdade e não expandimos nossa consciência para compreender que temos em nosso eu, na nossa estrutura biopsíquico-social, espiritual, várias unidades que formam essa nossa estrutura, que são as células que formam o nosso corpo, que são os elementos energéticos que formam o nosso perispírito, e que são as estruturas que ainda desconhecemos, que são as constituintes do espírito propriamente dito, do ser inteligente do universo, que é o espírito. Então, precisamos avançar e estudar, e ler, e compreender, e verificar que as moradas são diversas moradas, estão em toda a nossa estrutura, em nossa mente, como nós vamos tentar mostrar mais adiante. Esse é um titã, que é um titã famoso. Eu trouxe ele porque eu queria falar de uma coisa, que é Prometeu. Ele está ali preso no penhasco, tendo o fígado comido por um abutre. Ele foi condenado a 30 mil anos de prisão ali, e o fígado dele renascia, porque o fígado é um órgão, quer dizer, os gregos já sabiam isso, que o fígado se regenera. Tanto é que você faz transplante de fígado, você pega um pedacinho de fígado são, implanta lá no fígado que está doente, e aquele são cresce e toma o lugar. Quer dizer, isso é o que nós temos que fazer com as nossas problemáticas, com as nossas sombras. Trocar, como diz Allan Kardec lá na Gênese, a molécula não sã, a molécula adoecida, por uma molécula sadia. Ou melhor, transformar a doente em sadia. Fazer a transformação, que é o que o organismo faz. Então, ele foi condenado a isso, porque, segundo a lenda, ele roubou o fogo do inferno e deu ao homem. O homem não conhecia o fogo. E aí, ele foi condenado, porque ele não podia fazer isto, porque o fogo era um privativo do ferreiro, lá do Monte Olimpo, não podia ser roubado por ninguém. Então, esse é um titã famoso, Prometeu. Aí estão os deuses gregos do Monte Olimpo, lá os Zeus, lá no alto, comandando os seus deuses, um deus para cada virtude ou para cada defeito do ser humano, é a mitologia
nos leva a esse entendimento. Eu vou passar esse. E aqui nós vamos ver o Mestre Jesus lecionando a célebre lição que ele vai dar sobre o nascer de novo. Porque as moradas têm tudo a ver com o nascer de novo, o nascer da água. Porque se vocês observarem lá no Gênesis, o começo da morada, a terra a qual pertencemos, essa morada na qual estamos fazendo o nosso processo evolutivo, tudo se resume à busca da transformação da água. Tudo está na água, né? E Deus pairava sobre as águas. E Deus mandou que as águas se separassem da terra, na separação da terra da água. E os peixes foram criados para nadar na água. E assim foi tudo, a água sempre como uma grande importância para nós. E nós vamos compreender que quando nascemos, quando reencarnamos, nos primeiros anos de vida, nosso corpo pode chegar a ter 90% de água. Uma pessoa de idade avançada, como eu, por exemplo, que não estou muito avançado, mas já estou um pouquinho, né? Já tenho 7 corpos, a gente tem corpo, 7 não, um pouquinho mais, 10 corpos, porque cada 7 anos temos um corpo novo. O corpo, as células morrem e nascem todo dia. E cada 7 anos é um corpo novo que temos. Eu já fiz 70, de maneiras que já entrei no 10º corpo. Eu espero chegar até o 21º. Vamos ver se... Porque a gente não deve pedir nada a Deus pouco. Pedir muito, né? O Divaldo Franco conta que uma vez ele ia desencarnando aos 50 e poucos anos e pediu 10 anos mais ao Senhor. Quando ele estava chegando nos 60, ele disse assim: não, Senhor, é 10, mas é 10 vezes 10. Né? Porque ele ficou com medo, senão, se Deus só me der os 10 que eu pedi, eu vou desencarnar agora com 60. Ele já está com 80 e poucos, e Deus que o mantenha durante mais tempo ainda, bastante mais tempo. Então, Jesus está ali com Nicodemos, dizendo a ele que era preciso nascer de novo, nascer da água. Nascer da água. O que é água, o que é corpo é corpo, o que é espírito. Não precisamos nascer da água, e precisamos nascer do corpo, da matéria, e precisamos nascer do espírito. Esse é o verdadeiro renascimento, a transformação, também a ideia do pêndulo. Então, será a encarnação uma punição? Pergunta Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que só os espíritos culpados é que estão submetidos a ela, a reencarnação? Né? Nós vamos ver que a resposta vai ser não. Porque o homem começa num processo evolutivo, saindo da forma primata, passando para o homem mais primitivo, o hominídeo, passando pelo homem habilis, passando por outras transformações, até chegar ao Homo sapiens, que é o Homo sapiens, o homem sábio, sapiens, né? O homem sábio da sabedoria. Nós avançamos, porque isso aqui é um símbolo material da evolução do princípio espiritual. Porque se há evolução na parte física, há também evolução do espírito, do princípio espiritual, que vai habitando as formas físicas e ganhando com isso a sua emancipação. Nós somos todos dotados de liberdade, inteligência, senso moral e vontade. Todos temos isso. Essas potências da alma são fundamentais para o processo evolutivo. E a encarnação é necessária para a evolução do ser, para realizar em si próprio o reino de Deus. A grande missão que Jesus vem trazer, quem quiser conhecer bem isso, leia o capítulo 3 do livro Boa Nova, quando nós vamos ver que irmão X, Humberto de Campos, vai dizer nas primeiras pregações o que é que ele diz que Jesus dizia nas suas primeiras pregações. Né? Venho da parte de meu Pai implantar o reino de Deus no coração do homem. Esse foi o grande objetivo do cristianismo. Saímos todos do mesmo ponto de partida. Não há privilégio para ninguém. Precisamos das experiências no corpo para acelerarmos a caminhada até o ponto de chegada. E qual é o ponto de chegada? Devemos nos perguntar, né?
Quem é que pode saber o ponto de chegada? Para chegar aonde? Vamos tentar ver se a gente, pelo menos, intui alguma coisa. O homem parte no sistema nervoso, constituído a partir dos anos 90, o Dr. Paul MacLean, um neurocientista, vai determinar que nós temos um cérebro dividido em 3 partes, chamado cérebro triuno. Uma parte mais antiga, que é a parte que é mais voltada à preservação e à agressão, a capacidade de produzir trabalho inconsciente. Então, o seu fígado funciona, você não sabe. O seu intestino funciona, você não sabe como é que funciona. O coração bate. Todas as funções vegetativas são derivadas das experiências aqui que estão centralizadas nessa parte mais interna aqui, em abóbora. Depois, conforme vai avançando, o cérebro sempre caminha para cima e para frente, a evolução do cérebro é nesse sentido, nós vamos ter a parte intermediária do cérebro, que é o paleo-paleo, que é o sistema límbico, onde estão represadas as emoções. É um avanço. Quer dizer, os seres que vão avançando na escala evolutiva ganham a emoção. E mais tarde nós vamos ganhar essa parte racional, o neocórtex, que vai nos favorecer a realização das tarefas conscientes, a apuração da vontade. É interessante trazer isso, porque isso é dos anos 90. Mas já em 1947, no livro No Mundo Maior, Calderaro, orientador de André Luiz, vai dar uma lição sobre a casa mental. E vai antecipar de praticamente 50 anos e com muito mais detalhes essa explicação da ciência. Portanto, a doutrina espírita cada vez mais vai sendo comprovada e mostrando que está à frente da ciência. Porque só agora, nos anos 2011, 2012, foi que um neurocientista brasileiro, Dr. Jorge Moll Neto, conseguiu demonstrar a função da parte mais anterior do cérebro, mostrando que essa região é a região onde você coloca toda a sua sensibilidade ética, no sentido de doar alguma coisa a alguém, ou receber alguma coisa de alguém e ter agradecimento. É a zona que se ilumina quando você doa, quando você dá, mas também quando você ora, a tal ponto que hoje está sendo chamado do ponto de Deus, porque quando você foram feitas experiências, testes com religiosas, usando tomografia por emissão de pósitrons, e mostrando que essa região se iluminava entre os 2 hemisférios cerebrais na hora da meditação ou da oração. Então, isso é um exemplo de mais uma casa, como Calderaro chama, a casa mental. Então, a mais antiga, aonde depositamos as coisas do passado, conforme ele diz. A vida atual, que está localizada no intermediário. E a região do frontal, que é essa que agora o Moll estudou e já apresentou, ele é um cientista materialista, ele não é religioso, então tem mais importância a descoberta dele, porque ele não está comprometido com nenhuma vertente. Então, essa parte que é essa parte anterior, que é a da região da intuição e da região das nossas realizações espirituais, do nosso futuro. O futuro mental nosso está localizado nessa região. Esta casa, esta morada, que é uma das moradas que devemos desenvolver através de quê? Da prática do bem, do amor, da compreensão, do perdão. Essa aí é a ideia que Kardec nos traz do homem trino, quer dizer, o espírito, não é? Aqui o ser espiritual e aqui o corpo. Eu fiz uma vez uma palestra, um grupo de estudo, e perguntei para as pessoas: você acha que você é esse aqui ou você é esse aqui? O que é que vocês acham? Hein? Nós somos o de baixo ou de cima? O de baixo ou de cima? Hã? Nós não somos nenhum nem outro. Somos qual?
Ah, somos o lado de cima, muito bem. Nós somos esse aqui, ó. Agora, nós nos manifestamos por esse aqui. Porque esse aqui, ele também é provisório, mas é mais durável. Ele vai durar um tempo longo. Enquanto este daqui é perecível. Vai durar muito pouco. Vai servir só para essa passagem por aqui. A outra é alugada. A outra é casa própria, a outra é alugada. Tá bom, muito boa a comparação, Zadinha. Muito bom. Então, esse aí, na minha ótica, foi o grande avanço da doutrina espírita. Foi trazer para nosso conhecimento o homem trino. Assim como temos o cérebro triuno, também o homem triuno, que Kardec é que traz isso. Porque antes de Kardec, as pessoas diziam assim, nós temos uma alma que precisamos cuidar dela. Gente, ninguém tem alma. Eu uma vez falei isso numa palestra, aqui ninguém tem alma. As pessoas ficam assim, mas como? Não temos alma mais? Assim, não tem. As mulheres no passado não tinham alma, só começaram a ter alma em 1870. Até 1870 a mulher não tinha alma, gente. E aqui no Brasil a mulher só começou a ter alma a partir de 88, com a minha Constituição cidadã. Porque a mulher não é, primeiro era a filha do seu fulano. Quando casava era a mulher do seu Beltrano. Não podia fazer nada sem autorização do homem. Vender, comprar, coisa nenhuma. Podia casar, não podia fazer. Agora, de 88, a mulher agora começou a mandar. E como está mandando a mulher? Hein? Até conta uma história que o sujeito ficou casado 40 anos com uma mulher. E aí perguntaram a ele, mas como é que o senhor conseguiu essa façanha de estar casado 40 anos com a dona Chiquinha? Bom, eu vou explicar para vocês. É que tudo que começa certo, acaba certo. Tudo que começa errado, acaba errado. E nós começamos certo. Imagina que eu fui aquela festança toda, aí eu montei no meu cavalo e falei assim, vamos Chiquinha, vamos para a lua de mel. E sentamos e toquei o cavalo. Quando chegou um pouco adiante assim, o cavalo tropicou. Eu falei, cavalo, tropicou, hein, cavalo? Mas vamos seguir. Mais adiante o cavalo tropicou de novo. Eu disse, cavalo, segunda vez, hein, cavalo? O que é isso? Aí foi mais adiante, o cavalo tropicou de novo. Ele vai dizer, desce, Chiquinha, desce do cavalo. Desce porque esse cavalo não está bom, não. Separou assim do cavalo, a distância, puxou uma garrucha e deu um tiro na cabeça do cavalo, matou o cavalo. A moça ficou desesperada, assim, meu Deus, casei com um acelerado, um louco, você é um homem sem alma, como é que você faz um negócio desse? Você mata o pobre animal só porque ele tropicou 3 vezes, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu fiz da minha vida? Ele aí virou para ela, deixou ela falar bem assim, Chiquinha, primeira vez, hein? Aí ficou casado 40 anos. Mas hoje em dia, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque do jeito que as mulheres estão, é capaz dela falar para você primeira vez. E não esperar nem a terceira. Graças a Deus. Bom, essas são imagens que todos já estamos habituados a ver, não é? Todo mundo vê isso? Hein? Olha lá, o companheiro, isso é um desenho, naturalmente. O companheiro dormindo ao lado da companheira. A companheira sai do corpo, encontra sua vozinha. O companheiro sai do corpo, não enxerga nada, porque ele é totalmente pesado, não vê coisa nenhuma. Ela é muito mais evoluída que ele, como só ia acontecer, né? As mulheres sempre na frente, hein? Casais normais são assim. E aí aqui as entidades espirituais que vêm dar assistência a eles para prepará-los para a reencarnação de uma criança. E aí ele terá que receber o seu desafeto, que o matou numa encarnação passada. E aí ele começa a conseguir enxergar alguma coisa, com alguma dificuldade, vê o espírito que vai reencarnar, não é? E fica apavorado. Essa aqui é a reencarnação de Sigismundo, que todo mundo conhece. Já lemos nas obras de André Luiz. Então, e aí o guia espiritual vem, imanta ele para que ele suporte aquela visão, entenda e relembre que prometeu que ia receber aquele irmão, que a gente promete tudo. As pessoas dizem assim, a minha filha outro dia falou assim, eu não pedi para nascer. Eu falei assim,
Pediu não, você não pediu não. Você implorou. E agora está querendo correr. E todos nós fazemos isso. Nós imploramos e depois queremos correr. E aí, consegue fazer acalmar os dois, e o pobre espírito que precisa reencarnar, que é o algoz que fez o crime, vai e beija a mão, agradecido, do seu futuro pai. Né? Faz-se a miniaturização do perispírito, para que o espírito possa reencarnar. Ele aqui vai reduzindo de tamanho, não é? Através dos passes magnéticos das entidades benfeitoras, e a criancinha agora de tamanho reduzido, já no tamanhozinho de um bebezinho, é entregue à vozinha da mãe. Então a vozinha vai pegar essa criança, vai entregar para a mãe, durante o desdobramento do sono. Então, o que demonstra para nós, isso é muito importante essa cena aí, porque a reencarnação ocorre antes do encontro do óvulo com o espermatozoide. Antes, já está havendo a reencarnação. Os procedimentos de reencarnação, antes do encontro do espermatozoide com o óvulo, já ocorreram. Agora, o casal vai ser envolvido para que se encontre sexualmente, para que permita, então, a parte física, que vai ser orientada pelo guia espiritual para a escolha do espermatozoide, não o mais forte, não o mais adequado do ponto de vista físico, mas o magneticamente mais adequado aos objetivos daquela encarnação, para que aquela morada nova seja bem utilizada, para que aquela casa nova seja bem administrada e possa dar bom resultado. Então, para terminar, lembrar que a gravidez é uma possibilidade da mulher de se encontrar com Deus, literalmente, porque a mulher torna-se uma criadora da vida dentro do seu próprio corpo. E não é parte do seu corpo, é um outro corpo, é uma outra entidade, é uma outra criatura. Daí o aborto ser um crime, porque ninguém pode matar a outra pessoa. Ah, mas foi o estrupo. Ué, mas o estrupo quem fez foi o criminoso. Vai matar a criança, que é a vítima também? Então vai pagar a vítima. Eu conheço um caso de uma criança que a mãe foi estrupada. Ela deu à luz a criança, os filhos que ela tinha, que eram 2 já, cresceram. Um foi para os Estados Unidos, o outro viajou para o Nordeste, não puderam dar amparo para ela. Ela teve um AVC, ficou na cadeira de rodas durante mais de 20 anos, e quem a conduzia, levava ao médico para tomar sol, para alimentar, para cuidar, era o filho do estrupo. Então, isso é um fato real, que eu tenho, inclusive, os dados, se depois, se quiserem, eu posso até passar para vocês. Então, eu deixei a galáxia ali do lado, para a gente compreender que nós somos um outro universo. Cada gestação é um universo. E, literalmente, a mulher, ao dar à luz, ela está materializando um espírito. Ora, para a materialização dos espíritos, precisa de uma câmara escura, precisa do ectoplasma, e precisa de quê? Precisa da obscuridade. O útero é tudo isso. É uma câmara escura, não é? O ectoplasma é o corpo espiritual do reencarnante, não é? E, na realidade, a mulher provoca uma verdadeira materialização de um espírito, quando dá à luz a uma criança. Um fenômeno fantástico, maravilhoso. Eu até brinco e digo assim, eu sou um homem realizado. Eu fui camelô, fui vendedor de leque no trem da Central, me formei médico, fui professor da universidade, professor de pós-graduação, diretor do meu serviço, onde eu trabalhei durante quase 40 anos. Só não fui diretor do hospital porque não quis, e não fui fellow do American College porque também não quis, também declinei de ser. E sou uma pessoa, tenho 7 filhos, todos muito bem, todos realizados, já 5 deles já adultos, com outros filhos, me deram 7 netos.
Eu só tenho uma frustração na vida: não ter útero. E para terminar, meus irmãos, isso é uma homenagem às mulheres. E para terminar, eu diria a vocês o seguinte: Jesus, na parábola do filho pródigo, nos dá a ideia para onde temos que caminhar. Aquilo que eu perguntei lá, onde que é a chegada é aonde? A partida a gente já sabe a chegada, onde é que temos que ir? Então, nesse quadro fantástico desse pintor, que é o rei do claro escuro, mostrando ali a presença de uma testemunha lá no fundinho, aqui o filho pródigo com as sandálias rotas, se aconchegando ao seu seio, como se fosse ele, não o pai, mas a mãe, o pater mater, o mater frater. Uma coisa fantástica, porque agradecendo a volta do filho. Se a gente analisar as mãos, eu não vou ter tempo de analisar o quadro todo aqui, mas vamos ver que tem uma mão masculina e uma mão feminina ali. E nós vamos ver que o olho também tem um olho severo de pai, tem um olho bondoso, amoroso de mãe. Jesus, na sua psicologia junguiana, já naquele tempo, ele nos dá exatamente a ideia da sombra, trazendo os dois filhos, aquele que é o filho pródigo quer dizer, aquele que detonou a fortuna, recebeu antes, que é o que nós fazemos normalmente, a saúde, o recurso financeiro, e detonamos tudo, estragamos, bebemos, fumamos, comemos de hora errada, não dormimos, fazemos todas as coisas negativas, comemos demais, não repousamos, enfim, falamos coisas que não devemos, enfim, levamos uma vida devassa, uma vida desonrosa para a nossa condição humana. E o outro filho, que era o filho que disse para o pai assim: não, mas eu sempre estive contigo, nunca me deste nem um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mentiroso. O pai, quando dividiu a fortuna, deu a metade para ele também. Ele estava doido que o irmão não voltasse para sobrar mais, quando o pai morresse. E mentia. E quando chegou de volta a casa, que viu a festa, o pai mandou matar o bezerro cevado, mandou tocar música, porque o filho tinha voltado. O seu irmão estava morto e voltou, ele diz. Ah, mas por que estão fazendo isso? Assim, aí um servo diz assim: é teu irmão que voltou. Ah, mas vamos fazer essa festa toda para ele? Eu sempre fiquei aqui, sempre me dediquei e não tenho nada disso. Quer dizer, essa é a sombra, a inveja, o ciúme que está dentro de nós. Nós temos dentro de nós o filho que voltou e temos dentro de nós o filho que se tornou negativo, que exproba o irmão, que não aceita o sucesso do outro, o retorno. Mas o pai, no seu aconchego, na sua maneira de mãe de receber o filho, vai recebê-lo como Deus espera por nós. E cada um de nós que retorna à casa do pai, que retorna a se harmonizar com a lei divina e a lei natural, conforme está lá no livro dos Espíritos, na parte 3ª, a viver a vida de acordo com as normas da divisão que Kardec faz da lei de Deus, as leis naturais, especialmente a última, que é a lei de justiça, amor e caridade, nós estaremos cumprindo aquela volta que Jesus diz: eu voltarei e vos trarei para perto de mim, para que aonde eu esteja, vós também estejais. Ou seja, na mesma vibração que o Cristo está, nós também estaremos, vibrando com Ele harmonicamente, numa sintonia. Este é o objetivo das moradas da casa do Pai. Podem aplaudir. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos,
visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.